tu acha de político que não cumpre promessa de campanha? Que vai lá nas propagandas eleitoral, fala uma coisa e faz outra quando chega no poder? Esses aí deveriam ser corridos da política, né? O povo não deveria mais de votar neles. E o Bolsonaro, que disse que não ia se meter com o Centrão, lá na campanha, agora tá junto do Centrão. Pois bem, aí no caso do Centrão, Bolsonaro com o Centrão, se um partido de direita ou de esquerda assumir o governo, não se unir com o Centrão, ele vai ser deposto na mesma hora. Tá, mas o que a união do Bolsonaro com o Centrão trouxe de bom pro país? Trouxe de bom manter o governo conservador no poder ainda. Tá, mas além disso, para a população, que benefício trouxe para a população de maneira concreta? No momento não trouxe nada. Não trouxe nada? Nada. Segunda pergunta, o que tu acha de político que usa foro privilegiado? Eu não acho certo, mas se eles têm direito, né, eles têm que usar, mas eu não acho certo. Entendi. O que tu acha do Flávio Bolsonaro ter usado foro privilegiado? O que tu acha do Flávio Bolsonaro ter usado foro privilegiado? Eu falei, é um direito dos políticos, né? Não, foi criado, todos têm direito, se tem direito tem que ser usado. Entendi. Né? Não pode ser usado. Por que não vai usar? Né? E ainda mais se não ter nada que pudesse desabonar ele. São falácias, né, invenções, então nada Mas mais. e a investigação de rachadinha no gabinete dele, não do tem. Queiroz, Mas, assim, funcionário fantasma? Nada é comprovado. Por que ele usou o foro privilegiado então? Porque é direito. O senhor não acha que eles deveriam deixar investigar? Já que a gente tem transparência, né? Quem não deve não teme. Não acha que ele deveria deixar investigar, ser julgado, para então na justiça provar que ele é inocente? Mas olha aí, não tem um ladrão solto? Sim, julgado pelo STF. Julgado pelo STF, claro, parcialmente. Eu concordo, eu acho que o Lula devia estar na cadeia. Não tem nada parcialmente. Foi julgado em todas as instâncias e era para estar lá no fundo da cadeia. Não era para poder. Não, no caso, eu acho que ele foi julgado parcialmente no STF, o STF está errado de ter soltado o Lula. Não, eu concordo. Isso aí era para estar lá e nunca mais sair. Poderia ser lá dentro. O que o senhor acha do Supremo Tribunal Federal, o STF? O STF, assim, o STF é necessário. No entanto, hoje tem uma composição. Hoje tem uma composição de ministros que não corresponde aos anseios do país, tá? Ele é necessário porque nós temos um sistema tripartite, nós somos uma república federativa, nós temos o sistema tripartite, existe o check and balance. I would like to conclude, né? Que é do direito inglês. Check and balance significa peso, contrapeso, né? Peso e contrapeso, tá? Eu acho que agora eles estão se pronunciando, o STF, mas quando teve bilhões de roubo no Correios, Petrobras, Mensalão, Petrobras, eles se omitiram. Então a gente acha empréstimos para países, Nicarágua. Tá, então o STF é uma bosta, é isso? Não estou dizendo que é uma bosta. As atitudes que eles estão tomando não correspondem ao momento atual que o Brasil está precisando. Precisava ajudar a ser patriota, ajudar. Eles estão trabalhando contra o Brasil no momento. O STF ajudou a soltar o Lula? Esse não tem dúvida, porque o Fachin simplesmente anulou. Mas e o Cássio Nunes, que foi indicação do Bolsonaro, que ratificou a soltura do Lula? O Lula só está solto, podemos dizer, por conta do Bolsonaro. Check and balance, ou seja, nós temos que os poderes são harmônicos e independentes, tá? Isso é o que diz a nossa Constituição. O que tu acha da atuação do STF hoje em dia? Hoje em dia o STF é desastroso porque o STF ele avança sobre prerrogativas de outro poder. Então ele quebra essa questão do check and balance. Check and balance, tá? Freios e contrapeso. Para consertar, você tem que ter uma composição de ministros que aptos a entender melhor essa questão tripartite dos três poderes harmônicos e independentes. Nós temos que ter isso aí para consertar. Então você tem que ter uma composição de ministros.
Tá? O que tu acha das indicações do Bolsonaro para o STF? Eu acho, para mim, que foram indicações assertivas, tá? Do ponto de vista Até do André que... Mendonça, que era assessor do Dias Toffoli. Olha, essa questão de... Eu não conheço, desconheço essa questão dele ser assessor do Dias Toffoli, tá? Mas é uma questão assertiva porque, assim, ó, tem que estar consonante com os interesses da nação, tá? Se a outra composição, se os outros indicados dos outros governos estivessem consonantes com os interesses da nação, tudo bem, eu não sou contra, o sistema tem que existir, nós somos uma república federativa e esse sistema tem que existir, nós temos que ter uma STF forte, né? Faz parte. Tu acha que tem que ter um STF forte? Sim. Então o senhor é contra as declarações do Bolsonaro pedindo para fechar o STF? Olha, eu sou contra fechar o STF. Né? É contra? Eu sou contra fechar o STF. O STF não pode ser fechado. Agora, as alterações, a composição de ministro, ela pode ser alterada. Check and balance. O que eu vou dizer? Aí está escancarado que eles têm um lado, não é o da justiça, mas eles criam aquelas metáforas, aquelas criações dele, os caras, e nós seguimos a Constituição, eles são, mesmo nós não querendo, eles são. Nós já não quisemos, parte do Brasil não quis outros presidentes, mas já aceitamos. E o que o senhor achou da nominação recente não, né, já há quase um ano, que o Bolsonaro fez, colocando o Cássio Nunes como ministro supremo do Tribunal Federal, o Cássio Nunes que, inclusive, votou favorável ao futuro do Lula. Ele referendou, na verdade, a indicação do Fachin. O que o senhor achou disso? Achou um pouco incoerente da parte do Bolsonaro ter feito isso? Ter ajudado o Lula a sair da cadeia? Mas se ele coloca uma pessoa lá, ela tem direito ao voto. Ele, como tem juiz direito ao Supremo, voto, mas ele tem que saber quem ele vai colocar lá. Deveria, eu concordo contigo, deveria, mas não tem, eu acho que a essa altura do campeonato, todos os presidentes botaram essa turma lá, né? Todos. Mas o senhor não acha que ele deveria ter mantido a coerência e não ter feito como os outros presidentes? Porque o Bolsonaro se elegeu em 2018 dizendo que ia ser anticorrupção, anti-PT, a favor da liberdade econômica. Mas tu tá dirigindo um pouco essa nossa conversa. Não, só estou lhe questionando. Check and balance. Que sentido? Você tem que alterar, você tem que ter ministro do STF, porque o STF ele é uma corte constitucional. Primeiro, como corte institucional. Desculpa. Check and balance.